o Sermão do Monte, lá do Evangelho de Mateus. E muita gente pensa no Sermão do Monte como sendo as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos, os que semeiam a paz, que sofrem perseguição. E a gente pensa que o Sermão do Monte é isso. Então é bom que nós tiremos esses domingos, né? Estamos estudando juntos aqui para entender que a Bíblia tem mais a oferecer do que apenas a interpretação desses versículos. De qualquer forma, o livro de Mateus, os irmãos conhecem, faz parte é o primeiro dos evangelhos, dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são um registro do ministério de Jesus. Que muita gente pode não saber que o Evangelho de Mateus foi escolhido para ser o primeiro do Novo Testamento, porque Mateus é um autor preocupado em demonstrar para os judeus que Jesus é um perfeito judeu, de que ele é um mestre no nível dos demais mestres. Mateus é preocupado com a prática da lei, com o cuidado que Jesus tem com a lei. Mateus demonstra que Jesus é da linhagem de Davi. Inclusive na genealogia, no começo de Mateus, os irmãos podem observar que Lucas remete até a Adão. E já Mateus, em Moisés, está bom. Demonstrando que Jesus é um judeu, que é da linhagem de Davi, está bom. Aqui eu tenho uma boa apresentação de Jesus. E o curioso é que Mateus não é o primeiro dos evangelhos. Apesar que tem muito debate sobre isso, mas para mim é muito claro que Marcos é o primeiro evangelho. O primeiro a ser escrito. Por volta ali do ano 40, 50 depois de Cristo, já tinha as cópias de Marcos por aí. Vocês podem observar que é o menor dos evangelhos, ele tem a narrativa mais curta. E Marcos tem 4 passagens exclusivas. Podem folhear a Bíblia de vocês aí. Em geral, as Bíblias têm no começo de cada capítulo a referência onde é que está aquela passagem em outro evangelho. Podem ver que Marcos inteiro tem nos demais evangelhos. Mas Mateus é o primeiro, né? Foi uma escolha técnica, porque Mateus é o melhor elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Entre a lei e a graça, Mateus é o melhor elo. Ele é a melhor transição entre os dias do cumprimento da lei e Jesus, que é o próprio cumprimento da lei. Eu vou demonstrar isso aqui para os irmãos. Então, Mateus, no sentido literário, é a melhor composição. É o melhor para ser escolhido, para ficar entre os evangelhos. Mateus, a gente faz essas comparações entre os autores, né? Eu já falei muito sobre João aqui com os irmãos. João é preocupado em trazer no evangelho dele aquele Jesus próximo. Eu não tenho no evangelho de João grandes discursos de Jesus, eu tenho pequenos diálogos. Jesus conversa com 1 a 2 pessoas, com a mulher samaritana, com Nicodemos, conversa com os discípulos. Mateus já traz um quadro, ele destaca as partes de Jesus semelhante aos grandes mestres judeus da época. E o Sermão do Monte é um bom exemplo, onde ele se senta e ensina para a multidão, assim como os demais mestres judeus faziam. Mas o grande ponto de Mateus é o registro do cumprimento do Antigo Testamento em Jesus. Então Jesus, ele é o cumprimento da lei, o cumprimento das profecias, e ele é a esperança futura. Eu olho para o Antigo Testamento, desde Gênesis, quando Deus fala para Eva, de ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Ali eu tenho uma esperança, uma promessa de esperança no futuro. E eu vou olhar para todos os profetas e todos eles vão lembrar ao povo de que o dia do Senhor vem, o grande dia do Senhor vem, que a salvação do Senhor virá. Até um versículo que eu gosto muito, Malaquias, um livro antes de Mateus, o último do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo 2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E aí abre o evangelho de Mateus e está lá o nascimento do Cristo. Então, ele é a esperança em Jesus. E Mateus faz questão de demonstrar isso.
E Mateus divide os ensinos de Jesus em 5 grandes ensinos. Do capítulo 5 até o 7, fala sobre a ética cristã. Capítulo 10, discipulado. Capítulo 13, sobre o reino de Deus. Capítulo 18, ensino sobre a igreja. E do capítulo 24 e 25, as profecias sobre o tempo do fim. Então, são ensinos de Jesus no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. E então nós chegamos no nosso tema de hoje, que é o Sermão do Monte, que é o primeiro desses grandes ensinos, do capítulo 5 até o capítulo 7. Então Jesus é aquele grande mestre judeu com autoridade para ensinar. Os irmãos podem, de repente, não entender a importância disso, mas é que para o judeu, a educação formal, ela é muito importante, muito forte. Só um exemplo para os irmãos. Você deve lembrar daquele episódio em que Jesus se perde na multidão, que Maria e José vão procurá-lo, e ele está entre os mestres da lei, discutindo a lei. Aquele dia, possivelmente, era o dia da apresentação de Jesus. Ali entre os 12 e os 15 anos de idade, não existia adolescência naquela época, tá? Adolescência é coisa do Piaget para cá. Eu até escutei uma brincadeira que com a invenção da adolescência teve que inventar o amor de pai e mãe também, para dar certo. Você tinha o menino e o homem. Essa transição para a idade adulta, o jovem então se colocava diante da congregação, declarava sua fé em Deus e recitava uma parte da lei, ou a leitura do texto de Isaías, para demonstrar tanto a fé quanto a educação que ele recebeu em casa. E aí Jesus faz muito mais que isso, né? Não só ele consegue citar o Antigo Testamento, como ele consegue discutir e conversar sobre a lei com os grandes mestres, sendo ele ainda jovem. Então isso é muito forte. É até uma explicação de como é que os judeus viveram décadas sem sequer uma nação, sem um chão para chamar de seu, e o povo não se perdeu. Muitas sociedades se dissolveram ao longo da história, e os judeus não. Na restauração do Estado de Israel, em 1946, os judeus tinham cultura, idioma, tinha tudo. É justamente por causa da força dessa educação formal. E os grandes mestres judeus tinham essa característica de poder ensinar a lei, de poder demonstrar para as pessoas o que era a palavra de Deus. Então, quando Mateus apresenta Jesus como sendo esse grande mestre, ele está dizendo, podem ouvi-lo. Ele é o Filho de Deus e ele é um mestre ainda maior do que os mestres de hoje, do tempo de Mateus, do tempo de Jesus. Ele é o grande mestre. O ensino dele vale a pena ser ouvido. Por quê? Ele é judeu, ele é da descendência de Davi, ele está cumprindo tudo que o Antigo Testamento disse em relação a nascer da Virgem, a nascer em Belém. Ele é o Cristo. Esse é o propósito. Então, o Sermão do Monte, estamos estudando aqui, eu posso dividir em 4 partes. As bem-aventuranças, do capítulo 5 de Mateus, do verso 3 até o 16, do 17 ao 18. O nosso tema de hoje é a relação de Jesus com a lei. Depois o capítulo 6 até o capítulo 7, lá no versículo 12, sobre a prática cristã, esmola, jejum, oração, amor ao próximo. Vamos estudar esse tema ainda. E depois, os versículos 13 até o 29, acerca da vida dedicada a Jesus. E o nosso tema de hoje é justamente esse, a relação de Jesus com a lei. E até hoje existe essa tradição de, claro que tem a ver com um pouco do estudo das Escrituras e que abre um pouco o nosso entendimento, nos ajuda. Mas ainda tem gente que diz que o Antigo Testamento não é válido, que a lei não tem valor, né? Uma vez Jesus morreu na cruz, o Antigo Testamento todo foi encerrado. Aí fica a grande pergunta, para que o Antigo Testamento nas nossas Bíblias se ele não vale para nada? Mas hoje eu quero esclarecer para os irmãos aqui o papel da lei e a nossa obrigação com a lei de Deus aqui. Tá? O ministério de Jesus, ele atraía muitos seguidores, tanto pelo milagre,
quanto pelo ensino. Jesus falava, as pessoas paravam para ouvir. Jesus fazia milagres, e aí que a fama de Jesus crescia mesmo para todos os lados. E é claro que isso começa a chamar a atenção das autoridades da época. Tá? O Império Romano tinha uma prática de dominação única na história. Né? Eu domino o povo, só que ao invés de assumir toda a autoridade sobre o povo, eles mantinham a liderança local e dominavam essa liderança. O Império Romano fez isso com vários povos, e os judeus é um desses. Então vocês podem ver nas Escrituras, na história de Jesus, que eu estou sob domínio do Império Romano, mas as autoridades judaicas têm poder sobre o povo. Lembra que para crucificar Jesus, teve que submeter o pedido de crucificação ao imperador? Porque o Sinédrio não tinha autoridade para condenar a morte, mas tinha para julgar por uma questão ou outra dentro do judaísmo. Eu já falei isso com os irmãos, teve até que mudar a acusação. Porque Jesus foi acusado de profanar o templo, mas isso não era crime para o Império Romano. Aí acusou Jesus de tentar dar um golpe de Estado. O imperador olha e fala, esse aí? Golpe de Estado em quem? Devolve ele para os judeus. Quando Jesus começa a pregar, e as multidões falam da autoridade dele, dos milagres, e de quanto a fama dele crescia, isso começa a chamar a atenção dos então líderes judeus, de saduceus, fariseus, de sacerdotes. E aí já tinha gente infiltrada para ver se pegava algum ensino errado de Jesus para acusá-lo de alguma coisa. Jesus conhece o coração de todos. E a gente chega em Mateus capítulo 5, versículo 17, a resposta de Jesus. Não pensem que eu vim revogar a lei. Jesus já começa dizendo, eu não vim. E lembra bem, Jesus vai fazer uma cura no sábado. Ele vai dizer que o sábado foi criado para o homem. Jesus vai dizer que amar a Deus sobre todas as coisas é o maior dos mandamentos, e amar o próximo como a ti mesmo. Diante dessa teologia, vamos dizer assim, desse ensino de Jesus, nós vamos esperar que as pessoas o acusassem de ser contra a lei. E aí é que Jesus começa a resposta. E ele diz, verso 17, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir. A tentativa de acusar Jesus de ser contra a lei, a resposta é clara, eu vim cumprir. E quando eu estudo todo o Evangelho de Mateus, eu vejo a preocupação de Mateus em demonstrar Jesus, participando de festas, cumprindo a lei, fazendo elos entre a lei, o Antigo Testamento e a presença de Jesus. E aí Jesus não veio somente cumprir a lei, ele veio para ensinar a vontade de Deus por trás dos mandamentos. E esse é um ponto que a igreja não pode fechar os olhos, nem em relação à lei, nem à nossa cultura. Mesmo um dogma da igreja, ele não pode ser tido como um fim nele mesmo. Quantas vezes eu mesmo falei isso para vocês, irmãos, o seu nome no hall de membros, a sua declaração de que eu sou membro dessa igreja, isso não te ajuda em nada se o seu coração não for convertido a Deus. Isso não vale de nada. De que vale ser o primeiro a chegar no culto e não prestar atenção no culto, ou não oferecer a Deus o culto que Ele merece? Que o que importa é vir aqui e adorar a Deus. Na sua casa, no carro, dirigindo, adorando a Deus. Porque muita gente vai pensar, eu vou cumprir esse ritual e eu pago a minha parte com Deus. Muita gente cumpria a lei com esse propósito. E os fariseus eram desses. Muita gente hoje, às vezes, quer criticar gospelmente o irmão e chama o outro de fariseu. Né? Mas se os irmãos observarem, Jesus nunca criticou os fariseus por serem guardiãos da lei. Mas sim por guardar a lei por fora, mas não guardar o coração. Jesus nunca criticou o fariseu pelo extremo conhecimento das Escrituras, mas criticou por usar isso para acusar os outros, ao invés de ele mesmo guardar a lei no coração e cumprir no seu coração a lei. Então olha que Jesus toca realmente no ponto. Né? Jesus toca na raiz do problema.
E é isso o que a gente precisa ter em mente, de que ele veio para ensinar a lei. Jesus não veio trazer uma lista de regras de conduta, mas ele veio demonstrar como é que deve ser a nossa vida em relação à lei, em relação à guarda da lei, ao cumprimento dela. Tanto é que o ensino de Jesus nunca desprezou a lei, mas demonstrou onde é que estava o nosso erro ao olhar para a lei de Deus e ver nela um peso que eu tenho que carregar. Ou vendo na lei de Deus um sacrifício que, se eu cumprir esse sacrifício, vai doer, vai ser ruim, mas lá na frente eu ganho o que eu preciso. Jesus sempre criticou a fé externa, a fé preocupada em mostrar que eu tenho essa fé, mas o meu coração muitas vezes não está convertido. Lembra quando Jesus fala da oração? Ele vai dizer, não seja como aqueles que usam de vãs repetições, que oram nas esquinas, porque já receberam o seu galardão. Se eu oro para que os outros vejam, os outros já viram, então pronto. Aí Jesus fala, seu pai que te vê em segredo vai te recompensar. Porque justamente o que vale é essa intenção no coração. Em Marcos capítulo 7, versículo 6, Jesus é claro, né? Ele ainda cita Isaías. Olha, bem que profetizou Isaías, a sua boca me confessa com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus não menospreza a lei. Ele confirma que a lei é boa, mas a lei tem que estar no coração. Jeremias 31, versículo 31 em diante, Jeremias profetiza sobre esses dias aqui, e ele fala que Deus ia colocar a lei no coração, porque a lei escrita no papel, nos códices, nos papiros, não estava adiantando de nada, então a lei tinha que estar no nosso coração. Então Jesus não veio revogar a lei, Deus veio colocar a lei no lugar dela, a lei de Deus deve estar no coração do povo, deve estar no meu e no seu coração, para que seja cumprido naturalmente. Vamos lembrar que a lei só é ruim para quem quer transgredir. Pense em qualquer lei aí. Se você for fazer o que está na lei, qual que é o problema? Qual é o problema? Quando Caim matou Abel, Deus fala para Caim, se te procederes bem, não serás aceito. Você faz o que é certo e ninguém vai pegar no seu pé. Mas se você fizer o que é mal, seu desejo vai te dominar. Então, é esse o ponto que Jesus coloca aqui, nesses versículos que nós lemos. A questão é, a lei nunca existiu para salvar. A salvação não vem da lei, não vem do cumprimento da lei. É o que muita gente pensava isso no Antigo Testamento. Tinha outros que eram piores ainda, pensava que era salvo só por ser judeu. A ponto de Jesus dizer, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão? Dessas pedras, Deus pode levantar filhos de Abraão. E ninguém vai ser salvo, porque a sua certidão de nascimento está lá, filho de Abraão, judeu, cristão, filho de crente. Ninguém vai ser salvo por causa disso. Ninguém. Mas eu repito para os irmãos, o Antigo Testamento nunca perdeu a validade. Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Mas a lei não salva. A lei existe para demonstrar o quanto nós somos pecadores. A lei existe para demonstrar o tanto que nós somos falhos diante de Deus. Deus estabelece normas de conduta, santidade, pureza sexual, adoração a Deus, honestidade. Eu olho para a lei e falo, a lei é boa. Aí Deus fala, então cumpre. E o pecado que há no meu coração, a maldade que há no meu ser, não permite que eu cumpra essas coisas, por mais que eu queira. Não lembra de Paulo dizer, o apóstolo Paulo, que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Até que ele pergunta, que dia que eu vou me livrar do corpo dessa morte? Ou seja, que dia que esse corpo, essa humanidade pecaminosa vai me abandonar?
A lei existe para deixar isso bem claro, para demonstrar que nós não somos capazes de ser santos por nós mesmos, bom por nós mesmos. Tem irmão que pega no meu pé por eu citar tanto o Agostinho de Hipona aqui, o Santo Agostinho. Mas tem uma frase dele que eu gosto muito. Ele critica os pelagianos que achavam que, no tempo dele, século IV depois de Cristo, que a pessoa podia ser salva pelas próprias obras de bondade. Né? Aí o Agostinho responde: eles estão tentando ser salvos pelos próprios méritos, mas eu estou sendo salvo pelos méritos de Cristo. Ele reconhece que é na cruz de Cristo a salvação. Eu acho que uma frase boa da gente memorizar. Eu estou sendo salvo pelos méritos de Cristo. Qual que é o nosso papel então? É olhar para a lei, reconhecer que a lei é boa. Na execução da lei, no meu dia a dia, eu reconheço, eu não consigo cumprir. E agora? Agora eu olho para Deus e falo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu olho para a lei de Deus e falo: Deus, me salva, porque eu não consigo ser salvo. Eu preciso reconhecer que eu não tenho condições de, pelos meus atos, pelas minhas qualidades, pela minha própria força, alcançar a salvação. E esse sempre foi o objetivo da lei. E essa é a grande mensagem de Jesus em relação à lei. Vocês têm que reconhecer cada pessoa de que não consegue ser santo. Então eu olho para Deus buscando a salvação. Eu não olho para a lei buscando a salvação. Lá eu não vou encontrar. A salvação está em Cristo e sempre esteve. E aí tem gente dizendo no Antigo Testamento não fala sobre salvação. Revise seu conhecimento do Antigo Testamento. Gênesis 49, versículo 18. Gênesis 49, 18. A tua salvação espero, ó Senhor. Jonas 2, versículo 9. Jonas 2, versículo 9. Do Senhor vem a salvação. O que eu mais gosto, Joel 2, 13. Joel capítulo 2, versículo 13. Convertam-se ao Senhor, porque Ele é bom. Eu tenho um profeta do Antigo Testamento, durante plena vigência de toda a lei cerimonial, ele olha para o povo e fala: se converta a Deus. Ele não fala traz sacrifício, ele não fala guarda o sábado, ele fala converta-se a Deus. Com jejum, com choro, com lamento. Joel é muito claro quanto a isso. Lucas 19, 10, esse no Novo Testamento. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vocês estão lembrados em Lucas capítulo 15, quando fala da moeda perdida? São 3 coisas perdidas em Lucas 15, né? O filho perdido, o pródigo. Aliás, são 2 perdidos, um perdido dentro de casa e um que sai de casa, porque o pai teve que salvar os 2. A ovelha perdida e a dracma perdida. A moeda perdida foi dentro de casa. Não perdeu na rua, perdeu dentro de casa. Tem crentes perdidos dentro da igreja, precisando encontrar essa salvação do Senhor. Porque muitas vezes busca no ritual. O ritual de estar aqui domingo, terça-feira, quinta-feira, fazer campanha, fazer vigília. E acha que a atitude de fazer essas coisas vai te salvar. Não vai. O que vai te salvar é o seu coração convertido a Deus. Isso vai salvar. Isso salva. Jesus veio ensinar isso. Eu vim buscar aquele que havia perdido. Dentre os judeus, a lei eles cumpriam. Mas Jesus veio buscar o que achavam que na lei tinha salvação. A salvação está no Senhor. Então Jesus não trouxe uma nova lei, mas Ele trouxe uma nova visão acerca da lei. Ele trouxe um olhar acerca de tudo o que a lei ensina. Podemos fazer um elo. Eu posso fazer um paralelo aqui entre ensinos de Jesus e onde eles estão no Antigo Testamento. Mas qual que é a questão? Muitas vezes eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo a lei e eu penso aqui eu tenho uma coisa para cumprir. E Jesus vai dizer, não é cumprir, mas é reconhecer em Deus a sua salvação. Daqui a pouco eu chego lá.
Essas ações externas do cumprimento da lei, ela pode ser feita por um bom ator. O cinema não faz isso? Novela não faz isso de vez em quando? Esse dia teve uma polêmica gospel aí, tem uns anos já, uma novela fez um culto, aí fizeram uma ceia lá, passando pão e vinho, e o povo reclamando na internet que estava profanando as coisas de Deus. Mas, gente, que lá era só um mano de ator imitando a gente. O ritual pode até ser copiado, mas algo impossível de copiar é o que eu faço no meu coração. Isso aí não. E as coisas que eu faço para Deus e por Deus e o que eu sinto, essa sinceridade do meu coração, ela está acima da lei. E o cristão deve viver com olhos nisso, olhando para o que o meu coração ama, honra e respeita a palavra de Deus, com o seu coração. É claro que isso requer um cuidado com o culto, com a igreja local, com tudo isso, que afinal de contas não dá para eu ter um coração de um jeito e as minhas ações estão contrárias ao que pensa o coração. Isso aí é incoerente. Mas primeiro por dentro, depois por fora. É o que eu sempre falo da roupa de crente, né? Ah, pastor Ricardo, mas roupa não muda caráter, é mesmo? E caráter muda roupa? Aí os irmãos decidem aí. Eu acho que um caráter transformado chega uma hora que a gíria muda, a roupa muda, os amigos, os lugares que você anda muda também. Uma vez que o coração está transformado, as coisas por fora mudam também. Agora, nunca mudou por fora, eu fico pensando se por dentro está tendo mesmo transformação. Mas eu concordo com os irmãos que caráter muda roupa, sim. Ou não, vocês decidem aí. O que os irmãos acham? A lei não salva? Concordo. Mas a lei me faz olhar para Deus. A lei faz reconhecer a minha condição. Realmente eu não posso ser salvo. Outro dia uma pessoa eu não achei uma crítica mal educada, mas um comentário, né? Ah, mas vocês gostam de pregação que briga com vocês, que te chama de pecador, gostam de pregação que critica vocês. Falei, bom, acho que ninguém gosta de levar bronca todo dia, né? O pastor Samuel me chama no escritório dele, eu vou até ficar as pernas tremendo. Eu sei lá o que eu fiz, mas ele está certo e eu errado, né? Mas as escrituras, elas me dão um padrão de santidade que eu não consigo alcançar. A Bíblia me propõe um padrão de vida moral que eu tenho dificuldade em ser. A Bíblia me convida a amar a Deus de um tanto que o meu coração, por mais que eu me esforce, parece que eu nunca vou chegar lá. Quer dizer que toda vez que a Bíblia é exposta, isso acaba mexendo comigo. Isso acaba tocando o meu coração, me convidando a chegar mais perto de Deus, me demonstrando que eu tenho muito ainda a crescer diante de Deus. O dia que eu ouvi a pregação das Escrituras, e eu achar que eu estou tão santo quanto a Bíblia manda eu ser santo, que eu sou tão bom quanto a Bíblia manda eu ser bom. Gente, ou eu estou bom demais, ou eu não estou entendendo muito da Bíblia. Então, muitas vezes a pregação boa é aquela que mexe com a gente mesmo. Por quê? Porque ela me convida a chegar mais perto das Escrituras. Ela me convida a chegar mais perto de Deus, ela me faz reconhecer que a minha humanidade é pecadora e eu vou encontrar santidade somente em Deus. Ah, na igreja de vocês tem problema. Eu falei, sim, inclusive eu sou um dos maiores. Mas quando eu vou no hospital querendo saúde, eu não acho saúde nos pacientes, eu acho no médico. O médico aqui é Cristo, os demais são todos pacientes, não é? E eu venho aqui para olhar para Cristo, para que Ele me cure, para que Ele trate a minha alma. A lei tem que ser guardada no coração para ser seguida por amor pelos filhos de Deus. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O salmista convida a gente a ter amor na lei, a olhar para as Escrituras e ver nela o caminho que eu quero seguir. Dizer, eu tenho amor na lei.
Acontece que a justiça de Deus, ela é superior à justiça humana. E aí havia tradição naquela época, e talvez hoje ainda um pouco disso, de pessoas que tentavam seguir a lei rigorosamente. Não, rígido até demais. Um exemplo só: fariseu só comia na casa dele ou na casa de outro fariseu, para que ele não corresse o risco de comer uma comida que não tivesse sido separado do dízimo daquela comida lá. Olha o nível de exigência do cumprimento da lei. Não vai que a pessoa não dizimou essa parte aqui, o dízimo está na lei do Antigo Testamento, tem que cumprir, e ele não queria fazer isso. Tá bom. Só que Jesus critica o fariseu, porque seguia só da boca para fora, não seguia da boca para dentro, não seguia com o coração. E esse deve ser o cuidado da igreja, seguir com o coração, de achar o crente onde ele for, e ele continua sendo crente. Lembra de Josué, quando chegou lá, tomou conta da posse da terra, aí ele chama o povo: olha, se vocês quiserem seguir a outros deuses, podem ir, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ou seja, se todo mundo quiser desviar, eu vou continuar sendo crente, porque a lei de Deus estava no coração. Jesus não tem ênfase, na lei cerimonial, mas no arrependimento e na fé em Deus. E agora os irmãos estão todos curiosos, aí eu já vou responder. Espera aí, mas o Antigo Testamento fala de sacrifício de animal, Na Páscoa, por exemplo, cordeiro macho de 1 ano sem defeito, para ser servido com pão asmo, com pão sem fermento e ervas amargas. Tinha lá a oferta da culpa, a oferta pelo pecado, a oferta do perdão, tinha que fazer a festa das cabanas, tinha que guardar o sábado. A gente não cumpre essas coisas, eu estou aqui o tempo inteiro falando de cumprir a lei. Bom, queridos irmãos, essa lei cerimonial é o que nós chamamos de tipo em teologia. Ela é uma representação, ela é não é isso, mas para vocês entenderem bem. Ela é um ensaio do que vai acontecer. Do cordeiro que é sacrificado pelo pecado daquela família. Pelo bode que vai ser... A expressão bode expiatório vem da Bíblia. De 2 bodes, um era feito em sacrifício e o outro era solto no deserto, representando que o bode que vai para o deserto leva os pecados da humanidade, os pecados daquele povo. Então, é o bode expiatório, o que expia, que limpa os pecados. Tudo isso era só um anúncio do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, de que Jesus viria e que o sacrifício dele vai salvar a humanidade, de que o sacrifício de Jesus vai lavar o homem do pecado. Se vocês observarem o texto, está no plural: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, em Jesus, a lei cerimonial, ela foi encerrada. Que lei cerimonial é essa? A do sacrifício. Por exemplo, todo o sistema cerimonial foi encerrado em Jesus. Não é que ele foi revogado, é que uma vez que o próprio Filho de Deus morreu na cruz por nós, não há mais motivo de sacrificar um animal pelo meu pecado, pela minha culpa, pelo arrependimento, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, vou repetir, que tira o pecado do mundo. João 1,29, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Então a lei não foi abolida, ela foi confirmada por Jesus. Mas a lei cerimonial, ela foi encerrada em Jesus. O que é que me sobra então? A lei moral de Deus. E que ela sempre esteve vigente, e ela sempre foi boa. Ou em algum momento da história das Escrituras, eu não tive que adorar somente a Deus, rejeitar os demais ídolos. Tive que ser honesto, viver em paz com os irmãos, ter uma vida santa, amar a Deus sobre todas as coisas. A diferença é que agora, eu não
tenho que servir a lei por medo da lei, por medo de punição, mas vou servir porque eu quero agradar a Deus. O povo de Deus tem que seguir a lei de Deus porque foi salvo. Jesus precisava ter seguido a lei, sendo Ele o próprio Deus. João capítulo 1, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, gente, se tinha alguém que não tinha que seguir a lei, era Jesus. Mas Ele seguiu a lei para nos dar como exemplo dessa vida de humildade, de retidão e de guarda da lei. Os fariseus, os saduceus, olhavam para a lei na esperança de ser salvo a partir do cumprimento da lei. Hoje, nós olhamos para as Escrituras e sabemos que não somos salvos pelas Escrituras. Sou salvo pelo sacrifício de Cristo. Então eu olho para a lei, eu olho para a Escritura e falo, gente, eu não consigo ser santo desse tanto. Deus, me salva. Salva pela sua graça, pelo seu amor. Efésios capítulo 2, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Hoje eu olho para Cristo, que Ele é o único caminho para a salvação. Reconheço o meu pecado, eu me arrependo, e eu me converto a Cristo. E eu tenho uma vida no altar de Deus. Aí alguém pergunta, e a lei? Já reconheceu o seu pecado? Já. Já converteu? Já. Então agora segue as Escrituras. Está aqui a lei de Deus para você seguir. Nós não seguimos as Escrituras para sermos salvos. Eu sigo a Escritura porque eu já fui salvo. E essa aqui é a lei de Deus, válido para mim, válido para você. A diferença entre a lei e Cristo é que eu não olho para a lei para ser salvo, mas eu sigo, porque eu já fui salvo. E vamos pensar de outra forma. Sem a lei de Deus, como é que eu vou saber como é que eu vou viver nesse mundo? Como é que eu vou me comportar nos meus negócios, com a minha família, com o meu casamento, com os meus irmãos? Como é que eu vou adorar a Deus sem as Escrituras? Então, uma vez que nós fomos salvos, a palavra de Deus ainda é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Porque uma vez salvo em Cristo, o que me resta agora é seguir as Escrituras até chegar no céu com Cristo. Glória a Deus. Podemos orar juntos então, agradecendo a Deus por essa lei maravilhosa que Ele nos deu, pela salvação das nossas almas. Agradecer a Deus todos os dias, porque Ele nos salva, nos liberta do pecado. Ele nos deu uma lei que é boa e que eu preciso seguir. Vamos orar juntos? Meu Deus, obrigado pela sua salvação. Muito obrigado, porque o Senhor salva